Diga comigo: o arrebatamento e o anseio pelo dia do Senhor. Amém? Então, lá na verdade em destaque, você tem as duas primeiras ministrações desta série: o arrebatamento e o anseio pelo dia do Senhor. Como diz o pessoal na internet, assista, curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Amém? Se já é inscrito, manda aí para no mínimo uma meia dúzia de amigos, parentes, vizinhos, colegas. E tem muita gente, né, irmão, precisando da palavra de Deus. Amém? E Deus tem abençoado muito ali o canal. Nós já estamos com quase 400 pessoas inscritas, né? E vamos crescendo aí gradativamente nisso, tá bom? Então hoje eu quero que você preste muita atenção e de preferência anote. O nosso tema é o arrebatamento e o anseio pelo dia do Senhor. Hoje é a terceira mensagem desta série de mensagens, preparando a igreja local para a vida vindoura. Amém? O texto base é o que nós lemos na abertura deste culto. 1 Coríntios, capítulo 12, versos 12 a 26. Amém? 1 Coríntios 12, do 12 ao 26. E ao contrário do que vocês estão acostumados, eu farei a leitura do texto inicial no fim, porque os irmãos vão entender no fim desta ministração por que o Espírito escolheu esse texto e não outro para fundamentar a continuidade desta série de mensagens. Amém? E qual a verdade, irmãos, sobre a doutrina do arrebatamento da igreja? Já faz 2 semanas que estamos em busca dessa resposta nas páginas das Escrituras. E você vai dizer assim: mas por que responder isso é tão importante? Porque afinal de contas, dedicar semanas das celebrações, dos cultos, das ministrações na igreja local para tentar responder essa pergunta. Que pergunta? Qual a verdade sobre a doutrina do arrebatamento da igreja? E a resposta, irmãos, é porque a nossa compreensão sobre isto, sobre o arrebatamento, ela vai influenciar a nossa maneira de ver Deus, de se relacionar com a igreja, de entender o passado, de viver o presente e de planejar o futuro. Amém? Diga comigo: entender o passado, viver o presente e planejar o futuro. Aleluia. Então, entender o arrebatamento e ansiar pelo dia do Senhor é fundamental também para nós não perdermos a esperança, a coragem e a fé nas dificuldades que vivemos neste mundo. Todos nós aqui vivemos dificuldades neste mundo. Jesus foi categórico quando ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas ele foi igualmente categórico ao dizer: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando nós entendemos o arrebatamento, quando nós ansiamos pelo dia do Senhor, a nossa esperança é renovada, a nossa coragem é aumentada, a nossa fé é fortalecida, e nós vamos passar pelas dificuldades desta vida, deste mundo, confiantes de que o Senhor é Deus acima de tudo e de todos, e que no final de todas as coisas Ele e aqueles que são dele triunfarão.
Amém? Aleluia. Então, entender isso, o arrebatamento, ansiar por isso, o dia do Senhor, é necessário para a gente entender que as coisas do agora vão pesar, vão fazer sim a diferença no amanhã, vão pesar, vão fazer sim a diferença na eternidade. Amém, irmãos? Aleluia. É claro que eu sei que levar a igreja local, que levar vocês para estes assuntos, é navegar em águas profundas e às vezes perigosas. Na verdade, nunca antes o Espírito Santo me moveu, me impulsionou com tanta força para ministrar aos irmãos esses assuntos como agora. Aleluia. Quem aqui me conhece sabe disso. É uma área que eu nunca dei muita ênfase no púlpito da igreja. Mas de certa forma, irmãos, irmãs, eu percebo que o Senhor tem uma urgência da igreja entender essas coisas. Amém? O Senhor tem pressa, o Senhor tem urgência da igreja entender essas coisas. Eu sei, cheio, que alguns de vocês prefeririam uma mensagem assim mais devocional, né? Mas eu quero dizer para os irmãos e irmãs que não é nessa direção o mover do Espírito para nós aqui neste tempo, aqui nesta igreja. Amém? Eu estou absolutamente certo disso. Então esse tempo desse tipo de mensagens também chegará, né? Porque a Bíblia, afinal de contas, diz que tudo tem um tempo determinado pelo Senhor debaixo do céu. Amém? Aleluia. Então, na verdade, com relação a pregar esses assuntos da escatologia, das últimas coisas, irmãos, dos tempos do fim, eu percebi hoje, Marlene, que existem 3 tipos de pregadores. Quantos tipos? 3. E você vai me dar razão nisso. Primeiro tipo são aqueles pregadores que não dominam o assunto e não têm coragem de pregá-lo. Deus pode até falar com eles para pregar sobre isso na igreja, mas por não dominar o assunto e não ter coragem de pregar essas coisas, eles não o fazem. Segundo tipo de pregadores nessa área da escatologia é aqueles que têm coragem de pregar esses assuntos, mas infelizmente não dominam os assuntos. E por isso então não pregam, ou quando se aventuram a pregar essas coisas, infelizmente falam muita bobagem. E o terceiro tipo, e eu fui desse terceiro tipo por muito tempo, né? É aqueles pregadores que têm domínio do assunto, mas não têm coragem de pregá-lo. E durante um bom tempo eu estive enquadrado nesta categoria. Mas eu quero dizer aos irmãos e irmãs que nestes últimos tempos, queridos, Deus quer levantar pastores teólogos. Amém? Deus quer levantar gente que domine não só esse assunto da escatologia e outros assuntos das Escrituras, e tenha coragem de pregá-los na igreja local. Afinal de contas, se essas coisas não forem para ser pregadas, Cristina, não deveriam estar na Bíblia. Aleluia. Então, irmãos, até aqui nós vimos 5 fundamentos bíblicos comuns a todos os crentes verdadeiros. Amém?
Os irmãos lembram que eu falei muito disso na primeira e na segunda mensagem desta série, né? Quantos fundamentos? 5. Então, primeiro, toda a Escritura é inspirada por Deus. Nós vimos lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Segundo, Jesus veio em carne na sua primeira vinda e voltará em carne num corpo glorificado na sua segunda vinda. Isso está lá em Atos 1, versos 10 e 11. Terceiro fundamento que todos os crentes acreditam, independente da sua denominação, da sua linha teológica. A ressurreição da carne é uma doutrina e uma promessa divina para todos os cristãos. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Quarto fundamento é a restauração de todas as coisas. Amém? Então, assim como pelo pecado de Adão, todas as coisas neste cosmos foram afetadas, decaíram, deterioraram-se, e hoje a criação geme por causa disso, né? Quando houver a restauração dos homens, num corpo glorificado, após a sua ressurreição, esse corpo dará a nós o poder para restaurar tudo aquilo que nós, no nosso ancestral comum, Adão, havíamos destruído, havíamos desajustado, havíamos estragado, havíamos desequilibrado. Isso está lá em Atos 3, 19 ao 21. Amém? E quinto e último fundamento bíblico, que todos os crentes de verdade acreditam, é que haverá um juízo futuro. Isso está em Apocalipse 20, versos 11 a 15. Ou seja, no final de todas as coisas, eu e vocês, todo aquele que se diz cristão, crente em Jesus, fará uma prestação de contas ao Senhor. Amém, irmãos? Então, esses 5 fundamentos são doutrinas bíblicas que unem todos os cristãos, que são inegociáveis. Amém? Diga comigo, inegociável. Não tem como mexer nessas 5 coisas sem cometer heresia. Amém? Mas a partir de agora, e nessa noite você vai perceber uma virada no assunto, amém? Nós vamos começar a ver aqueles elementos que são diferentes no pensamento cristão sobre o arrebatamento e o dia do Senhor. Aí você vai dizer assim: mas pastor, para que ver isso? Qual o objetivo? É justamente a gente chegar finalmente, à doutrina do arrebatamento. E aí nós vamos meditar nas próximas mensagens, nas passagens bíblicas que falam a respeito disso, e vamos estabelecer então aquilo que esta igreja crê. Amém? Amém? Aqui a gente é muito bem definido. A gente sabe de onde veio, quem é, para onde vai, naquilo que a gente crê. E todo mundo que é discípulo aqui nesse ministério tem que ter essas coisas na ponta da língua. Amém, irmãos? Aleluia. Agora, isso também é importante, irmãos, porque você já deve ter percebido, Marlene, que tem muita gente ensinando coisas sem a mínima noção do que falam. Tem muita gente, Paulo, usando até termos teológicos, usando versículos bíblicos por aí, mas não tem a mínima noção do que está falando. E nós, irmãos, preste bem atenção nisso. Nós não podemos andar por aí
repetindo essas coisas. Nós temos que ser pessoas com a mente clara, com o coração aquecido, amém? Em busca por mais de Jesus. Diga comigo, mente clara, coração aquecido. Se a tua mente não for clara, o teu coração não estiver aquecido, você não conseguirá buscar mais de Deus para a tua vida, amém? Então, do que eu estou falando aqui nesta noite, irmãos? De aprender corretamente a palavra. Quem quer aprender corretamente a palavra? Amém. Aleluia. E lá em Efésios capítulo 4, no verso 13, se você está aí com a sua Bíblia, dá uma conferida lá, Efésios 4, 13, nós temos algo importante. O apóstolo São Paulo vai dizer assim, Efésios 4, 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém, irmãos? Aleluia. E eu quero que você sublinhe na sua Bíblia essa expressão aí, unidade da fé. Amém? Diga comigo, unidade da fé. Unidade da fé. Essa unidade da fé, irmãos, não é apenas uma unidade em termos assim de sermos amigos. A gente é amigo, estamos aí na unidade da fé. Não. Essa fé aqui que Paulo fala é no sentido daquilo que nós de fato cremos. Amém? É no sentido daquilo que nós de fato abraçamos como verdade. Se eu realmente creio, eu abraço essas doutrinas bíblicas como a verdade de Deus para a minha vida. Amém? Amém? Só que quando você olha para a igreja, eu não estou falando da igreja local, estou falando da igreja geral, você vai ver que, se por um lado naqueles 5 pontos lá que eu falei, nas 2 primeiras mensagens, existe uma unidade da fé, por outro lado, numa série de assuntos relacionados às últimas coisas, à escatologia, não se atingiu isso. Amém? Você já percebeu que tudo que foi ministrado nas mensagens anteriores tem a ver com a unidade da fé na igreja? Então não dá para dizer que a igreja não atingiu essa unidade da fé. Ela atingiu em 5 aspectos. Mas por outro lado, ao mesmo tempo, dá para se dizer que a igreja ainda não atingiu essa unidade da fé em outros aspectos. Amém? Diga assim, é o já e o ainda não. Aleluia. Agora é importante a gente entender também os elementos em que não existe unidade da fé. É importante entender também os elementos em que não há unidade da fé. E ao contrário do que muitos pensam, entender essas coisas não é para gerar mais divisões. Amém? Presta atenção. O que eu estou ministrando aqui, eu suspeito que quase ninguém tem coragem para fazer isso.
mas eu estou fazendo o que o Espírito Santo me mandou e disse assim: eu vou dar entendimento para a igreja. Então, às vezes a gente pensa, né? De repente você está aí pensando: puxa, pastor, se tivesse ficado só nos 5 pontos lá, estava legal, né? Mas, irmãos, entender as coisas em que não há unidade da fé com as outras igrejas, com os outros irmãos, não é para gerar mais divisões, não. Na verdade, a igreja precisa amadurecer. A igreja precisa entender que o que promove divisões, presta atenção nisso, o que promove divisões não é pensar diferente, mas sim a carnalidade. O que promove divisões não é pensar diferente, mas sim o coração arrogante. O que promove divisão não é pensar diferente teologicamente do irmão da igreja ali da esquina, não. É o meu coração ser arrogante a ponto de eu não suportar, aceitá-lo nem conviver com ele. É isso que promove divisões. Amém, irmãos? Isso tem nome: carnalidade. Então, a partir do momento que esta igreja entende isso, aleluia, nós começamos a perceber que é importante esclarecer, irmãos, nas Escrituras, sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento, e isso vai permitir que a gente, como igreja local, cresça mais, que a gente, como igreja local, seja direcionado a entrar nessa mentalidade, nesse sentimento de unidade da fé. Amém? Então agora nós vamos entender as divisões gerais dentro do pensamento sobre a volta de Cristo, e a partir disso entrar especificamente nas próximas mensagens, é claro, no assunto do arrebatamento da igreja. Amém? Aleluia. Estou indo bem devagar para os irmãos entenderem. O que você não pode perder de vista aqui é que a volta de Jesus é o evento mais importante da história da humanidade. Amém? Diga isso comigo: a volta de Jesus é o evento mais importante da história da humanidade, da história da salvação, da história da minha vida. Amém? E quando nós temos as divisões de interpretação desse assunto, a diferença começa exatamente a respeito dessa tal volta de Jesus. Amém? Então, quais são as linhas de interpretação dentro da escatologia, dentro da doutrina bíblica das últimas coisas, a respeito da volta de Jesus? Então, em primeiro lugar, nós vamos ver as posições sobre a volta de Jesus e o milênio. Diga comigo: milênio. Pastor, o que é milênio? Irmãos, milênio é o reino de Deus em sua plenitude, espiritualmente, fisicamente, e todas as interpretações a respeito disso. Amém? Isso é milênio. E com relação à volta de Jesus e ao milênio, nós temos 3 posições: amilenismo, pré-milenismo e pós-milenismo. Aí você está me olhando com essa cara e pensando assim: o que isso significa? Olha, irmãos, são afirmações que vão ser feitas dizendo mais ou menos o seguinte. Vamos lá. Pré-milenismo. Pré-milenismo são aqueles irmãos que acreditam que Jesus vai voltar
antes do milênio. Antes. Amém? Então todo mundo que acredita que Jesus vai voltar antes do milênio, antes da inauguração desse reino espiritual e físico, desse governo mesmo presente aqui na terra em plenitude, todo mundo que acredita que Jesus vai voltar antes disso acontecer, acredita no pré-milenismo. Pós-milenismo, ora, você já entendeu, né? São aqueles irmãos que acreditam que Jesus voltará depois do milênio, pós-milenismo. Então, são aqueles que na verdade acreditam meio que nós já estamos vivendo o milênio e depois disso Jesus volta. Amém? Glória a Deus. E aí nós temos o amilenismo. Toda vez que os irmãos veem uma palavra com esse A na frente, quer dizer não. Então o que é o amilenismo? Talvez você já ouviu muito falar por aí, né? O amilenismo são aqueles irmãos que dizem assim: olha, o milênio, o reino de Cristo, não é um negócio assim que vai vir fisicamente, com uma sede mundial, um governo físico. Não, isso é meio simbólico, isso é espiritual, e isso já está acontecendo agora mesmo. Amém, irmãos? Então perceba que essas são as posições sobre o reino milenar de Cristo. Aonde está isso na Bíblia, pastor? Olha lá na sua Bíblia, Apocalipse, o capítulo de número 20. Aleluia. Apocalipse, lá o capítulo 20, irmãos, é onde nós temos a passagem bíblica que nos fala sobre o milênio. Então vocês já entenderam, alguns irmãos dizem não, vai haver milênio, né? Só que Cristo volta antes. Outros irmãos vão dizer não, existe milênio, só que Cristo volta depois. E outros irmãos vão dizer não, existe milênio, mas isso é simbólico, isso é espiritual, e Cristo volta. Amém? Olha lá a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 20. Aleluia. Amém? Deixa eu ir. Diz assim, vamos só ler, tá, irmãos? Por enquanto eu não vou fazer a exposição do texto para vocês, só ler. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, por isso que chama milênio. Lançou no abismo, fechou e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados. O que é decapitado? É quem morreu com a cabeça cortada, né? Por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem poder, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Amém? Eu não vou ler o restante do capítulo aqui, porque aí João, nas suas visões lá no Apocalipse, vai entrar em outros detalhes. Amém? Não aflige o seu coração por enquanto, querendo entender isso aqui. Depois nós vamos expor alguns desses textos com profundidade. Eu apenas li aqui para os irmãos verem que o que nós estamos falando está fundamentado na Escritura, está na Bíblia. Quando alguém te perguntar aonde que está o milênio na Bíblia, Apocalipse capítulo 20. Amém, irmãos?
Glória a Deus. Tudo bem até aqui? Sim ou não? Sim. Ok. Mas existem também, quem é que já ouviu falar da grande tribulação? Só a Milene e a Roselane? Quem já ouviu falar da grande tribulação? Levante sua mão, quero ver. Aleluia. Existem posições sobre a grande tribulação. Vamos ler aqui 3 passagens da Bíblia que falam sobre a grande tribulação. Abra aí sua Bíblia, Mateus capítulo 24, verso 21. Mateus 24, 21 diz assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Amém? Agora em Marcos capítulo 13, verso 19. Marcos 13, 19. Diz a Bíblia assim: porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo criado por Deus até agora, e nunca jamais haverá. Amém? E Apocalipse 7,14. Apocalipse 7,14 está escrito: respondi, o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Amém? Da mesma forma como eu fiz com a passagem do milênio, eu não vou expor isso aqui agora para os irmãos. Depois nós vamos ter exposições sobre todos esses trechos, o sermão profético de Jesus. Amém? Mas apenas nós lemos aqui para os irmãos verem aonde fala na Bíblia da grande tribulação. O que você precisa entender nesse momento é o seguinte: que não só com relação ao milênio nós temos 3 posições aonde a igreja pensa de forma diferente, é a diversidade na unidade, né? Mas com relação também à grande tribulação, nós temos quantas posições? 3. Nós temos pré-tribulacionismo, médio tribulacionismo e pós-tribulacionismo. Amém? Ora, o nome nosso Eli já diz pré, antes. Pré-tribulacionismo são aqueles irmãos, irmão Eli, que acreditam que Jesus vai voltar antes da grande tribulação. Amém? Médio tribulacionismo são aqueles irmãos, irmão Heráclides, que acreditam que Jesus vai voltar, mas é no meio da grande tribulação. Quanto tempo dura a grande tribulação? 7 anos. Então, tem gente que acredita que com 3 anos e meio, aí sim, Jesus voltará no meio da grande tribulação. E olha, pós-tribulacionismo, né? Pós já quer dizer depois, né? São aqueles irmãos que acreditam que se passará a grande tribulação, e ao final dela, Luan, Jesus volta, então depois da grande tribulação. Amém? Amém? Agora, é aqui que eu quero entrar com os irmãos nessa noite. Nós precisamos entender, Milene, qual a história por trás dessas linhas de entendimento das Escrituras, antes de nós avançarmos com mais detalhes. Amém? Dentro da teologia, nós falamos que isso aqui chama-se história da teologia. Então a história da teologia vai nos ajudar nessa noite a entender como cada uma dessas linhas surgiu. Quem falou disso primeiro? Da onde saiu isso? Como essas coisas surgiram?
Qual foi a época em que isso se tornou mais conhecido? Amém, irmãos? E por que é importante nós falarmos um pouco disso nesta noite? Aleluia! Porque todas essas linhas de interpretação aqui se fortalecem em contextos históricos. Deus é o Deus da história, amém? E em circunstâncias históricas, contextos históricos, foram surgindo essas maneiras de entender, de interpretar a Bíblia, aleluia! Então vamos começar falando do pré-milenismo. O que é pré-milenismo mesmo? É os irmãos que entendem que Jesus vai voltar antes do milênio. Amém? Diga comigo, antes do milênio. Antes do milênio. Irmãos, esse negócio de Jesus voltar antes do milênio, sabe quando que foi muito forte? Foi muito forte no período dos primeiros apóstolos. E quando você olha os escritos pós-apostólicos, ou seja, o período ali dos primeiros grandes teólogos da igreja, o ano 100, 200, 300, 400 e alguma coisa depois de Cristo, né? É os chamados pais da igreja. Você vai ver que eles entendiam assim, que Jesus voltaria antes do milênio. E eu poderia falar a noite inteira aqui disso, mas para não ficar algo muito cansativo aos irmãos, eu vou citar apenas um nome aqui, que é Agostinho de Hipona, um dos maiores teólogos da igreja nesse período. Esse irmão viveu lá de 354 a 430 depois de Cristo. Eu vou encontrar Agostinho no céu, aleluia. E Agostinho, quem é ele? É um dos maiores pensadores da igreja, amém? Agostinho está ali no período ali justamente entre os pais da igreja e a Idade Média. Então é ali que Agostinho se situa. E o que é importante, irmão Paulo, nós entendermos desse período aqui? Que foi um período de perseguição, amém? Os irmãos assistem aqueles filmes lá da igreja primitiva, né, Marlene? Os irmãos lá sendo perseguidos pelos judeus, né? Estevão sendo apedrejado, os irmãos sendo perseguidos pelo Império Romano, os irmãos lá sendo devorados por leão, os irmãos lá sendo queimados vivos com piche lá, como iluminação pública por Nero, né? E os irmãos lá tendo que congregar dentro das catacumbas, das cavernas subterrâneas lá de Roma, onde se enterravam os mortos, porque não podiam congregar livremente, né? Caso contrário, teriam a pena de morte, enfim. Então, nesse período aqui, irmãos, de perseguição, nesse período aqui, muito perto da morte de Jesus, amém? É que surge o pré-milenismo, essa visão que Jesus voltaria antes do milênio, né? É uma visão então do fim relacionada com o martírio. Então, quando alguém perguntar para você, você quiser falar bonito, dizer assim, Milene, você foi congregar lá na igreja do professor, né? Você aprendeu o pré-milenismo no púlpito, irmão, isso é coisa de louco, né? Mas eu volto a dizer, Deus me disse para falar desses negócios, então eu vou falar, o Espírito Santo que deu o jeito dele aí para vocês entenderem, aleluia. Mas eu creio na soberania e na eficiência do Espírito, né? Então, perguntar assim, afinal de contas, o que é esse pré-milenismo? A Milene vai jogar o cabelo para o lado e dizer, isso é fácil, é a escatologia dos mártires. Quem não sabe isso? É a escatologia dos mártires, é aquilo lá que os irmãos que morreram lá martirizados nas arenas, na cruz, né? Decapitado, cerrado pelo meio, etc, etc. É nisso que os irmãos acreditavam, né? Que Jesus vai voltar antes do milênio. Amém, irmãos? Amém? E na verdade muitos dos teólogos dessa época, olha isso aqui que interessante, tiveram parentes que podem ter visto ou convivido com os primeiros apóstolos ou até com o próprio Jesus.
Então você pega ali um teólogo, vamos lá do ano 200 e alguma coisa depois de Cristo, pode ser que o bisavô desse cara conviveu com Paulo. Você pega um teólogo lá do ano 300 depois de Cristo, pode ser que o tataravô desse cara tenha ouvido Jesus pregar. Então nós estamos falando de um período histórico muito perto, Solange, do Senhor Jesus. Amém? E essa proximidade histórica, irmãos, que traz ao pré-milenismo esse peso forte de autoridade, né? Você sabe, quem está mais perto do original, quem está mais perto da fonte, né? A Rebeca, que é universitária, sabe bem disso, né? Quem está mais perto da fonte, do referencial original, normalmente é visto com mais autoridade. Amém? E como se não bastasse essa visão de que Jesus vai voltar antes do milênio, né? Também é muito próxima do judaísmo. Então não havia ainda nenhuma tentativa de se criar um outro sistema de pensamento diferente daquilo que o judaísmo entendia com relação aos tempos do fim. Amém? Quando você olha para o judaísmo lá da época de Jesus, irmãos, dos apóstolos, você vai ver que é um judaísmo muito voltado para esses assuntos aí do tempo do fim. Os judeus dessa época, eles interpretavam a Bíblia, a história, esperando assim, aquele momento que haveria a grande manifestação de Deus na história, né? Deus iria aparecer, o Messias iria surgir, e haveria o dia do Senhor, o dia do juízo, e o reino seria restaurado finalmente a Israel. Onde é que está isso na sua Bíblia? Atos capítulo 1, verso 6. Lá em Atos capítulo 1, verso 6. Né? Para ninguém dizer que eu estou pregando só história. Aleluia. Está lá. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram. Quem é que estava reunido com Jesus? Os apóstolos, né? Alguns discípulos, né? E esses caras eram o quê? Eram tudo judeu. Olha a pergunta que eles fazem: será este o tempo que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Então, qual era a cabeça dos judeus do tempo de Jesus? Era a cabeça deles aqui, né? Que o Senhor, como Messias, traria um dia de juízo, aonde ele destruiria todos os inimigos do seu povo e estabeleceria novamente aquele reino glorioso de Davi, de Salomão. Amém, irmãos? Aleluia. E é engraçado porque quando você olha, você vai ver que o pré-milenismo, essa visão que Jesus volta antes do milênio, né? Ele é mais pessimista, ele é mais desconfiado com relação à cultura. Por que eu estou dizendo isso? Porque o ambiente cultural era de perseguição, era de morte para todo mundo que seguisse a Cristo, né? Então, essa linha aqui, ela ganhou força. Quando que você vê na história da igreja o pré-milenismo aparecendo? Nos períodos de grandes crises mundiais. Então você já entendeu, o pré-milenismo sempre está associado com as grandes crises. Qual foi a última grande crise mundial que o mundo passou? Como é que chama isso? Pandemia. O que nós estamos vendo reaparecer na teologia forte? O pré-milenismo. Amém? Então esse entendimento da volta de Jesus antes do milênio é a linha de interpretação mais antiga, né? Aqui Jesus volta para estabelecer ao pé da letra o seu reino,
negócio é físico mesmo, né? O milênio na terra é 1000 anos para valer, e essa volta de Jesus vai ser depois, né? Aliás, vai ser antes do milênio, amém? Depois da grande tribulação e antes do milênio, amém? Aleluia. Muito bem, vamos avançar mais um pouquinho e vamos pensar agora na segunda posição a respeito da grande tribulação, que é o amilenismo. Diga comigo, amilenismo. O que é mesmo o amilenismo? É aquele pessoal que interpreta o negócio lá, o Apocalipse 20, mais simbólico, né? Então, não, o milênio, o reino de Cristo é espiritual, e ele já está acontecendo agora, tá? Quando que surge o amilenismo na história? Depois de Agostinho. Então, ali na Idade Média, no período medieval, que vai mais ou menos de 476, né, a 1453 depois de Cristo, chamada Idade Média, né, é que nós temos o amilenismo. E no amilenismo, irmãos, qual é o entendimento da igreja? É que a igreja vai se estabelecer como um Estado, como um governo, como um reino de fato, o reino de Deus, amém? Então, se o pré-milenismo lá, a visão mais antiga, né, é quando a igreja era perseguida, o amilenismo, Cristina, é quando a igreja está por cima, é quando a igreja está no governo. Quando é que o amilenismo ganhou força, irmão Iráclis? Quando a igreja deixou de ser perseguida e virou estatal. Tem uma lógica por trás disso, irmãos. Qual é a lógica? Se não tinha mais perseguição, por que a gente vai ficar aí alimentando uma expectativa de um reino que ainda vai vir? Não, vai vir nada, já veio, já está aí, ó. Nós já estamos no governo. Essa é a visão do amilenismo. Então você pode ver por que ele está ligado com a Idade Média, porque foi o período em que de fato a igreja governou o mundo. Então, um elemento muito importante aqui é o tipo de interpretação bíblica. Por quê? Porque os irmãos amilenistas, eles acreditam que o milênio não é 1000 anos ao pé da letra, mas é um período onde Jesus foi ao céu e ele amarrou Satanás e ele está lá no céu governando, né? E aí nós estamos vivendo aqui na terra esse período espiritual, né? E é um período simbólico. Esse 1000 aqui é simbólico, né? Não é literal. Você vai dizer, mas pastor, tem irmão que acredita nisso ainda hoje? Tem, um monte de irmãos que acreditam nisso aqui, né? Você já percebeu que o amilenismo, ele é uma alteração, pouca coisa, do pré-milenismo? Quando é que o amilenismo acontece? Quando a igreja romana se torna governo. Então, todos os períodos em que a igreja governar, a tendência será que ela interprete o Apocalipse 20 lá como simbólico. Amém, irmãos? Quantos me entendem? Preste atenção, porque lá no final você vai entender o que tudo isso tem a ver com a tua vida, com a tua casa, com a tua família e com a tua igreja. Aleluia! Então a igreja começa a se enxergar como sendo o reino de Deus, como sendo a realidade do reino, né? Irmãos, isso é muito perigoso. Por que isso é perigoso? Porque quando nós achamos que a igreja é o reino de Deus, nós podemos cair em vários desvios do verdadeiro objetivo, da verdadeira tarefa da igreja.
Diga assim comigo: a igreja não é o reino de Deus, ela faz parte do reino de Deus. Diga comigo: a igreja está dentro do reino de Deus. O reino de Deus não é maior que a igreja. É maior. A igreja não é maior que o reino. O reino é maior que a igreja. Amém? O reino é maior que a igreja em Paranaguá. O reino é maior que qualquer denominação. O reino é maior que esta igreja. Entretanto, para que o reino de Deus aconteça, é essencial a igreja. Quantos me entendem podem dar glória a Deus? Aleluia. Então esse processo de interpretação aqui, puramente simbólico da Bíblia, fez com que surgisse essa interpretação chamada amilenismo. E agora, Rosalane, olha que interessante isso, Por incrível que pareça, o amilenismo, irmãos, é a posição que os reformadores, o Lutero, o Calvino, abraçaram. Interessante, Ainda que na prática eles abraçassem mesmo uma subdivisão disso, que eu não vou entrar aqui, que é chamada de historicicismo. Então eles olhavam a história, os reformadores, os nossos pais, fundadores do protestantismo, e eles tentavam achar na história o cumprimento das profecias, Como é que chama isso? Historicicismo. Eu não vou entrar nisso aqui, é uma subdivisão do amilenismo. Só que você está olhando para a minha cara e dizendo: o que isso tem a ver comigo? Eu vou te mostrar isso hoje. Você sabia que hoje tem gente que abraça isso e nem sabe? Por exemplo, alguém já veio te perguntar, para mim já, várias vezes. Alguém já veio te perguntar diante de algum acontecimento, como por exemplo a pandemia: Moiracles, você acha que essa pandemia está sinalizando a abertura de algum selo do Apocalipse? Você já viu gente perguntando essas coisas? Esses tempos, no WhatsApp, uma irmã veio me perguntar: professor, o senhor acha que essa pandemia, será que é alguma trombeta que está tocando? Vocês não viram por aí na pandemia um monte de irmão fazendo cálculo, gravando vídeo, falando uma coisa errada, tentando achar ali na história se estava acontecendo, deixou de acontecer e tarará, irmão? Esse negócio de tentar olhar as coisas que estão acontecendo à nossa volta e relacionar isso com aquela profecia, isso não é novidade não, irmão. Isso lá no tempo da Reforma Protestante já acontecia. O nome disso é historicicismo. Amém? E aí eu vou finalizar aqui com o pós-milenismo. É o entendimento que Jesus vai voltar depois do milênio. O pós-milenismo é novinho. Ele começa ali no início do século XVIII, depois de Cristo, E nós temos historicamente uma sequência de muitos movimentos evangelizadores. Se olhar ali o século XVIII, 1700 e pouco, o século XIX, 1800 e pouco, o século XX, início ali do século XX, você vai ver o quê? Um monte de movimento de evangelização, gente se convertendo, uma visão triunfante, a igreja, os avivamentos, não é isso? A igreja começando a influenciar a sociedade, mas ao mesmo tempo, você vai ver no início do século XX as duas grandes guerras mundiais, a primeira e a segunda grande guerra, e é justamente nesse momento que o entendimento da volta de Jesus antes do milênio, lá primeiro o pré-milenismo ganhou força. Lembra o que eu falei? Toda vez que o mundo entra em crise, pré-milenismo. Toda vez que a igreja está no governo, amilenismo. E toda vez que a igreja está em avivamento, pós-milenismo.
Professor, qual é a certa? Aguarde os próximos capítulos. Pastor, qual que a nossa igreja crê? Aguarde os próximos capítulos. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, que essa é a linha mais recente. Então esse pessoal que fica dizendo que Jesus volta depois do milênio, isso não tem muito a ver com as raízes do cristianismo. Isso é meio novo na teologia, irmãos, né? Eu costumo dizer que o pós-milenismo, esse entendimento é que Jesus vai voltar depois do milênio, né? É o amilenismo feliz. É aquela interpretação positiva, né? Não entende tudo simbolicamente lá como o amilenismo, mas está tudo bom, está tudo feliz, né? É aquele pessoal que diz assim, não, a coisa vai melhorar. Já viu gente assim, irmãos assim, né? Então, à medida que o tempo passou e a igreja em alguns momentos deu uma melhorada, essa visão ganhou força. Essa visão que a igreja vai triunfar em avivamento, em poder, em glória sobre a sociedade. Já viu gente assim? Todo mundo vai se converter, aleluia, né? Por um longo período, e depois desse período de vitória, aí Jesus volta e tudo é restaurado, e a gente meio que dá de presente assim para Jesus, tudo restaurado. Isso aí é pós-milenismo. Agora, na transição entre o século XVIII e o século XX, muitas dificuldades surgiram. E quando surgem dificuldades, as pessoas começam a fazer perguntas. Começa ou não começa? Começa, né? Nunca teve tanta pergunta sobre o fim dos tempos como na pandemia. Por quê? Porque é normal, irmão. Quando surge dificuldade, as perguntas começam a aparecer, né? E as pessoas começaram a perguntar também naquela época sobre o fim dos tempos. Começaram a dizer assim, Luan, peraí, se tudo é tão triunfante e feliz, né? Se nós já estamos vivendo aí o milênio, o governo do milênio, por que está acontecendo aí Primeira Guerra, Segunda Guerra, essas grandes crises mundiais, né? Agora, independente do período em que cada uma dessas linhas surgiu, irmãos, hoje nós temos na igreja, aqui em Paranaguá, irmãos que seguem todas essas linhas de interpretação. Amém? Então, dependendo da denominação que faz parte do corpo de Cristo, esses irmãos são tão salvos quanto eu e você, eles estarão com Cristo tanto quanto eu e você. Amém? Então é a diversidade na unidade. Então tem irmãos que congregam num ambiente mais amilenista, né? É irmãos que vão entender o milênio como um negócio mais simbólico, mais espiritual. Tem irmãos que congregam aqui em Paranaguá hoje, nesse exato momento, num ambiente pós-milenista. Aí eles vão falar do domínio da igreja sobre a sociedade, está tudo dominado, né? Aleluia. E tem irmãos, né, que congregam num ambiente pré-milenista, que já são assim com o pé mais no freio, meio desconfiado, meio pessimista. Tem gente que já está entendendo. Mas o que eu quero dizer para você é que assim como nós vimos nas duas primeiras mensagens desta série, aqueles 5 aspectos que todos os crentes têm em comum, e hoje nós vimos 3 posições diferentes sobre o milênio, né? Pré-milenismo, amilenismo, pós-milenismo. Hoje nós também vimos 3 posições diferentes sobre a grande tribulação: pré-tribulacionismo, médio tribulacionismo,
pós-tribulacionismo. O que eu quero te dizer para encerrar? É que assim como tem pontos em que toda a igreja os tem em comum, tem pontos em que toda a igreja tem as suas diferenças. E aí Paulo vai comparar a igreja com o corpo humano. Amém? E o corpo humano tem elementos e funções em comum. Por exemplo, irmão Irácles, um elemento do corpo humano que todo o corpo tem em comum, que aparece em tudo que é lugar do corpo humano. Vamos lá, você que é da área da saúde. Um elemento que aparece em tudo que é lugar do corpo humano. Tanto faz se você cortar na cabeça ou cortar no pé, vai aparecer esse elemento. Sangue. Como diria Chico Anísio, eu queria ter um filho assim. Uma função, irmão Irácles, do corpo, que todo o corpo tem em comum. Uma função do corpo humano essencial para que o corpo viva, que sem essa função, qualquer parte do corpo morre. Função cardíaca. Esse menino. Respiração. Amém? Agora, um elemento, vamos ver se ele está bem. Um elemento, irmão, que só aparece num determinado órgão do corpo humano, que nenhum outro órgão tem aquilo ali. Nenhum outro órgão fabrica aquele elemento. Não, a visão é uma função. Elemento em comum, a gente falou do sangue. Agora um elemento que nenhum outro órgão fabrica. A nossa, por exemplo, que participa do processo digestivo, a nossa bile é fabricada onde? Na vesícula. O pulmão pode fabricar bile? Não. O estômago pode fabricar bilis? Não. O intestino fabrica? Não. Só a vesícula. Insulina, ótimo. Só o pâncreas. Amém? Uma função que só determinado órgão do corpo executa. A irmã Roselane falou visão, exatamente. O coração não tem como executar visão, porque visão é coisa do olho. O que mais? Audição. O rim não tem como escutar, só o ouvido. Amém, irmãos? Então vocês estão vendo que no corpo humano também tem coisas que são comuns a todo o corpo, que acontecem em todo o corpo, mas tem coisas que são específicas só de determinado órgão, que acontecem só em determinada parte do corpo. Amém? Assim é com a igreja. Tem 5 coisas que são comuns a todo o corpo, mas tem coisas, como nós vimos nessas diferenças hoje, que acontecem só em determinadas denominações, determinadas igrejas, determinadas partes do corpo. E agora, para encerrar, eu vou ler o texto do começo. Quer dizer, eu estou encerrando com o começo. 1 Coríntios 12, verso 12. Diz assim o apóstolo Paulo:
Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então você vê que Paulo começa do jeito que eu comecei essa série de mensagens, falando daquilo que o corpo de Cristo tem em comum. O que eu estou fazendo nessa série de mensagens, irmãos? Usando a pedagogia do apóstolo Paulo. Aleluia! Ó, verso 14. Aí ele vai começar a falar das coisas diferentes. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Então se o irmão lá disser, não, eu sou pré-milenista, ele não deixa de ser do corpo, porque de repente o outro irmão é amilenista. Aleluia. Ele só entende diferente. Se o ouvido disser, porque não sou olho e não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se a irmã lá disser, não, eu sou pós-tribulacionista, não quer dizer que ela é menos salva do que a irmã que é pré-tribulacionista. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Ó a sabedoria ali, verso 18. Mas Deus, quem? Quem? Deus. Não eu, mas Deus. Não você, mas Deus. Não os teólogos, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. É a soberania de Deus. Aguarde a próxima série teológica que vai vir. Os 5 pontos da nossa fé. Aí nós vamos falar muito da soberania de Deus. Verso 19. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas há um só corpo. E aí aqui no verso 21 em diante, ele vai começar a falar como nós devemos relacionar com os irmãos diferentes. Então você percebe? Primeiro Paulo começa falando de tudo que tem em comum, depois ele vai falar do que tem de diferente, e depois ele vai ensinar como relacionar com os irmãos diferentes. Aleluia! Você já está começando a entender que linha nós vamos seguir nas próximas ministrações, né? Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Quem acha que é maior ou melhor do que o outro por causa desta ou daquela posição, irmão, não entendeu nada do que realmente é ser crente de verdade. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Olha ali, Deus coordenou.
o corpo. Quem é que coordena a igreja? É o Espírito Santo. Amém? Não é o pastor, a pastora, você, a irmã que comanda aqui o louvor das irmãs. Não, irmão, quem coordena a igreja é, aleluia, o Espírito Santo, é o Senhor, aleluia. Verso 25, para que não haja divisão no corpo. Quando o Espírito Santo coordena a igreja, ela não se divide. Sabe o que acontece com muita divisão de igreja que a gente vê por aí, irmão Iráclis? É que o Espírito Santo deixou de coordenar. E aí quando o homem começa a querer coordenar, irmão, começa a haver divisão. Para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Verso 26, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Se você não tem a capacidade de se alegrar com a bênção na vida do seu irmão, você não faz parte do corpo. Se você não tem a capacidade de se sensibilizar com o sofrimento do seu irmão, você não faz parte do corpo. Independente de qual linha teológica a igreja siga. Ora, vocês são o corpo de Cristo, Paulo falando aos irmãos de Corinto, e a nós hoje, né? E individualmente membros desse corpo. Amém? Amém?